A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, eu sou o pastor Flávio Neres e nós estamos aqui para mais uma lição do nosso treinamento de liderança. Espero que você esteja gostando do conteúdo. Eu não tenho recebido muito retorno, né? Algumas pessoas têm falado, mas eu estou aqui para passar o conteúdo para abençoar a sua vida. Se você tirar um tempinho por dia para assistir o conteúdo, com certeza você vai ser mais instruído, você vai ter uma liderança melhor e você vai poder desenvolver melhor a sua liderança. Creio que é um conteúdo para abençoar a sua vida e a minha parte eu tenho feito nesse propósito, nesse sentido. Tá bom? Hoje nós vamos ver uma lição super curta, espero, né? Nós vamos estar falando sobre o preço da liderança. O preço da liderança, né? Nós temos dois textos, deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Dois textos aqui, o Mateus 26:40, que diz assim, 26:40, Mateus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Hoje nós vamos falar sobre o preço da liderança, tá certo? E o 2 Coríntios capítulo 11, do 23, 2 Coríntios 11, do 23 ao 29. 2 Coríntios, opa, cadê? Muito bem. Diz assim a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 29. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos nas cidades, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores me oprime cada dia mais o cuidado de todas as igrejas. E o versículo 29, o último, quem enfraquece que eu também não enfraqueça, quem se escandaliza que eu não me abrase. Amém? Muito bem. A introdução diz o seguinte: muitos acreditam e pensam que liderar é a coisa mais maravilhosa que existe na face da terra. Não é bem assim. Aquele que lidera tem um preço alto a pagar. Vejamos, né? Todo líder, irmãos, toda liderança, se levanta oposição, toda liderança tem que ter disciplina, toda liderança tem um preço a pagar. Não é só o status de estar à frente do povo. Tem um preço a ser pago. Aliás, ministério quer dizer serviço. Então, todo líder tem que ter essa consciência que há um preço a ser pago. Há um preço a se pagar. O primeiro preço que nós pagamos, né? Faz parte, né, desse processo de liderança, a crítica, né?
Só que existem dois tipos de crítica: a construtiva e tem a crítica destrutiva. Tem a crítica visando a desqualificar. A construtiva merece e precisa ser ouvida. É aquela crítica que visa aperfeiçoar e melhorar o processo, né? Já a destrutiva, não vale a pena ouvi-la. Nós estamos falando da crítica destrutiva, né? A destrutiva. Se alguém... Aqui está errado, viu, irmãos? É a crítica destrutiva, tá bom? É aquela que não vale a pena ser ouvida, que é só para tentar desqualificar aquele que está à frente da obra. E essa crítica aqui, irmãos, muitas vezes é feita veladamente, é feita às escondidas, é feita numa maquiagem, numa reticência. Até às vezes algumas pessoas podem usar do seu direito, né, da oportunidade que ela tem diante das pessoas, e ali ela buscar criticar veladamente, né? Dentro de uma pregação, dentro de uma palavra, existem essas artimanhas que com certeza não são de Deus. Agora, se alguém não suportar uma crítica, significa que ainda está emocionalmente imaturo. O líder sempre está em evidência, e o fato de estar mais exposto que os outros o faz mais suscetível a críticas. Eu sempre digo para nossa liderança que quem está lá à frente, todos os olhos estão nele. Então, se todos os olhos estão naquele que está à frente, logicamente, ele está mais suscetível a ser criticado. O líder maduro é aquele que é capaz de aceitar a crítica e fazer as necessárias correções daquela crítica construtiva, né? A destrutiva, irmãos, é somente para tentar desqualificar o trabalho, aquele que está à frente, é tentar de alguma maneira, né, barrar, muitas das vezes, usado até pelo inimigo, barrar o chamado daquele que foi chamado pelo Senhor. Agora, as críticas construtivas, elas têm algo benéfico, mas nem todas as pessoas elas suportam críticas, né? Nem todas as pessoas suportam críticas. E isso é um preço que a liderança tem que pagar. O outro preço que a liderança tem que pagar é fadiga. O ativismo pode destruir completamente a pessoa do líder, pois o ativismo gera fadiga, e a fadiga produz mau humor e falta de paciência. Um líder sábio, olha aqui a canetinha, tratará de encontrar um equilíbrio e buscará um passatempo para reduzir a tensão. Queridos e amados irmãos, deixa eu terminar o texto, eu vou explanar aqui para os amados irmãos. O cuidado adequado com a saúde, o descanso necessário e a moderação, né? Colaboração para que o líder mantenha a sua capacidade de resistir. Eu tenho uma outra coisa que eu tenho sempre ensinado a nossa liderança, a não ter uma liderança ativista, nem uma liderança acomodada, porque são extremos. Às vezes as pessoas pegam uma palavra como essa, que o líder não pode, tem que ter cuidado a não se afadigar, e aí ela se acomoda. Nós não podemos ter uma liderança acomodada, nem somente o ativismo dentro da igreja. O líder ele tem que ter um momento de cuidar da sua saúde, do descanso. O líder tem que ter o
o momento ali dele mesmo cuidar da sua devocional espiritual. Então, o líder, ele tem que ter esse cuidado. O líder tem que tirar um tempo para si. Ele tem que ter cuidado para não viver só do ativismo e viver afadigado. Eu sempre falo, geralmente com minha esposa, a diaconisa Rosinha, que a maior fadiga do líder, logicamente, que o físico, né, correr para um lado, correr para o outro, resolver problemas, mas a maior fadiga que um líder, geralmente aquele que está à frente do ministério, tem, é na parte mental. O cansaço mental é muito grande, porque tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo, né? É problema, como é que vai fazer num determinado departamento da igreja, como vai resolver um outro problema, a mensagem que deve ser pregada, e um líder que está à frente está sempre buscando algo para ter, né, guardado, sempre tem estudo, sempre tem pregação. E tudo isso, se nós não tivermos o cuidado de fazer um arejamento na mente, né? Eu gosto sempre de ver algum documentário, eu gosto sempre de ler um livro, eu gosto sempre de pintar um quadro, fazer alguma coisa nesse sentido, para tirar o foco de você viver só naquela questão, naqueles trabalhos, naquelas tensões. Então você tem que tirar esse tempo para você cuidar de si, para que você não venha ter uma vida aí estressada. Amém? Bem, irmãos, vamos para o terceiro ponto, né? Nós estamos no tema sobre o preço da liderança. E muitas das vezes, essa questão da fadiga, se nós não tivermos cuidado, é um preço muito alto a ser pago, né? Uma outra questão, irmãos, é a solidão. O líder deve e precisa ser capaz de aceitar amizades, mas deve ser suficientemente maduro e equilibrado emocionalmente. E ainda possui bastante força interior e determinação para ser desamparado por aqueles que o seguem, ou mesmo enfrentando grande oposição. Jesus, no momento mais cruciante de sua existência histórica, foi abandonado pelos discípulos. Tem um texto que nós lemos aí esta noite, que naquele momento que ele estava sofrendo para ser crucificado, aqueles que seguiam Jesus estavam dormindo, não é isso? Então, amados irmãos, há hoje, né? Eu não sei se hoje ou sempre houve nessa questão da liderança, principalmente quem está à frente, é algo que o líder às vezes se fecha, porque assim como Jesus, aquele que estava no seu ciclo de amizade, aquele que sabia os passos de Jesus, aquele que sabia os planos de Jesus, foi aquele que o traiu. E é interessante que muitas das vezes o traidor é aquele que está mais próximo. É o que está mais próximo. Ele pega as informações através da confiança, ele pega todas as suas informações. Ele está ao seu lado e demonstra para o povo, para o público, que ele está do seu lado. Então, quando você abandona aquele líder, você, como é uma boa pessoa, é uma pessoa pública, uma pessoa carismática. Então, quando aquele traidor abandona o líder, as pessoas que são lideradas vão perguntar: por que esse líder tão bom, que estava ali ao lado daquele homem, o abandonou? Tem alguma coisa errada com aquele homem, né? E aí, muitas das vezes, o traidor, ele vai usar as informações que ele pegou na confiança e usar contra aquele que até pouco tempo o ajudava, o apoiava,
lhe treinou, lhe levantou, né, lhe deu autoridade. Muitas vezes acontece isso. E aí acontece do líder, aquele que está à frente, muitas vezes se isolar, viver solitário, não confiar em ninguém. E isso é um caso muito sério, né? É um problema sério. Vejam bem, aqui diz que o líder deve e precisa ser capaz de aceitar amizades. Logicamente, tem que se selecionar as amizades. Não é com tapinha nos ombros que a gente diz que é amigo, mas é pela convivência. É pelas provas que foi dado nos momentos de dificuldade, porque quando tudo vai bem, todo mundo é amigo. Mas quando chegam para levar Jesus para a cruz, todos os discípulos sumiram. Jesus ficou só. E aí, irmãos, a gente tem que selecionar muito bem aquelas pessoas que vão estar ao nosso lado na liderança. Diz aqui ainda, mas deve ser suficientemente maduro e equilibrado emocionalmente. Ainda possui bastante força interior e determinação para ser desamparado por aqueles que o seguem ou mesmo enfrentando grande oposição. Eu particularmente, procuro me preparar para isso. Eu sei as pessoas que estão os testemunhos das pessoas, né? Muitas das vezes as pessoas que estão ao meu lado, em algum cargo de liderança, que o Senhor me deu a oportunidade de levantar, que foi treinado, foi abençoado. Eu sei que a qualquer momento pode acontecer isso, né? Ou haver a traição, esquecer tudo que houve e buscar uma nova vida, uma nova opção, assim como Judas escolheu para ele, né? Infelizmente a de Judas foi horrível. Então, nós que somos líderes, irmãos, nós temos que escolher muito bem nossas amizades. Eu tenho aprendido isso ao longo do meu ministério. Eu sempre fui muito de confiar em todo mundo, de me abrir para todo mundo. E eu tenho aprendido a me resguardar mais. Logicamente, eu tenho minhas amizades. Logicamente, tem pessoas que eu confio. Logicamente, tem pessoas que me acompanham há muito tempo. Mas, querido, a gente tem que ter muito cuidado, né? E como diz aqui, a gente tem que ter uma força interior e estar preparado para ser desamparado a qualquer momento. A qualquer momento a gente pode, aquele que você ajudou, aquele que você cuidou, lhe desamparar. O líder tem que estar preparado para isso. E isso, irmãos, é um preço que o líder tem que pagar. No início do ministério nós sofremos muito com isso, mas depois a experiência e o tempo vai nos ensinando a lidar com essas situações. E muitos líderes, com medo das traições das pessoas, né? Eles vivem em completa solidão. Um outro preço, irmãos, que o líder tem que pagar, e isso aqui a gente vê demais, irmãos. O líder, irmãos, ele tem que tomar decisões desagradáveis. Né? Vamos ler o texto, eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. A gente vê demais isso aqui, né? Não é toda decisão tomada pelo líder que agrada a maioria. Às vezes é preciso tomar uma decisão que vai de encontro aos interesses de alguns e isso causa desagrado. Se o líder tiver a aprovação do Senhor sobre determinado assunto, ainda que todos fiquem com cara feia, é necessário tomar aquela decisão. A maioria dos líderes tem sérios problemas nessa questão, porque são naturalmente relutantes em ir contra a opinião da maioria. Nesse caso, é preciso fazer valer a coragem. Diz um ditado que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é mentira. O povo, junto a Pilatos, pedia que soltasse a Barrabás e crucificasse Jesus. Se Moisés tivesse dado ouvidos à maioria do povo,
e não a Deus, jamais teria conduzido o povo à terra prometida. Amém, irmãos? A gente vê, irmãos, geralmente, eu tenho já um bom tempo em meio à liderança da Igreja do Senhor, e a gente vê, irmãos, não só tomar decisões desagradáveis, mas a gente vê, né? Eu vi já muitas vezes ao longo da minha vida como líder na casa do Senhor, pessoas não só com temor de tomar decisões desagradáveis, mas até mesmo de dar sua opinião, porque tem o temor de desagradar a A, B ou C. O líder que busca viver uma vida de aprovação dos outros, ele se esconde de dar a sua opinião. O líder que quer se mostrar como o politicamente, né, agradando a todo mundo, esse líder, ele não está no agrado do Senhor. Não está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Ele pode estar almejando uma vida política, uma vida de agradar os outros, uma vida de aparência, mas não uma vida de agradar a Deus. Porque o líder, irmãos, principalmente nos momentos mais difíceis, ele tem que se posicionar. O líder ele tem que se posicionar. Um líder não pode ficar se escondendo para as pessoas não conhecer o seu pensamento, a sua opinião, porque tem medo de desagradar A, B ou C, porque ele quer mostrar uma imagem, ele construir um personagem, ele vive um personagem. Esse líder não é autêntico. E o líder que não é autêntico, irmãos, misericórdia, né? Misericórdia. A gente se lembra muito bem de Jesus batendo fortemente nos fariseus. Porque os fariseus, eles diziam uma coisa, viviam outra, mostravam uma coisa e não eram. Então, nós, como líderes da casa do Senhor, o líder levantado por Deus, chamado por Deus, ele tem que tomar a sua posição de líder, muitas vezes tomar decisões desagradáveis, muitas vezes dar opinião que não agrada a todo mundo, muitas vezes se posicionar quando a maioria, como diz aqui o texto, está contrária. É o líder, irmãos. É o líder. Ele tem que se posicionar de acordo com a vontade de Deus, mas ele tem que se posicionar. Uma outra questão, irmãos, é o abuso do poder. Quando uma pessoa recebe autoridade e é colocada numa posição legítima para exercer o controle, para muitos, isso pode ser uma exaltação do ego e pode levar à autocracia, isso é, pode conduzir ao absolutismo, ao despotismo, à ditadura e à tirania. É aquele líder, irmãos, que ele não dá espaço para ninguém crescer. É aquele líder, irmãos, que não deixa ninguém falar. É aquele líder, irmãos, que não busca a opinião de ninguém. É aquele líder, irmãos, que acha que somente ele sabe. É aquele líder que não quer dar satisfação a ninguém, nem para os seus superiores, entre aspas, né? Aqueles que estão à frente do ministério com mais responsabilidades, nem para aqueles que estão sendo direcionados por ele. Ele não quer dar satisfação, porque ele acha que é muito bom, é muito inteligente, é muito sábio e não tem que dar informações a ninguém, né? Esse é aquele que tem a tirania, né? O absolutismo dentro de si. Existe um preço a pagar para se evitar cair nessa insidiosa tentação do diabo. E qual é o preço, irmão? Oração e total dependência do Espírito Santo. Porque quem não é dependente do Espírito Santo, irmão, é porque é dependente de si mesmo. Que aquele que não busca em Deus, em oração, não busca ouvir a Deus, só ouve o seu ego, a sua voz, não tem humildade, né? Não quer mais sentar para aprender de ninguém, porque o seu ego acha que já sabe de tudo.
Ele não quer mais ouvir ninguém. E esses, irmãos, esses podem cometer o abuso do poder, né? Então há um preço a ser pago. É ir aos pés do Senhor. É depender do Espírito Santo de Deus. Amém? Já estamos quase concluindo, irmãos. A outra questão, que há um preço a pagar, é a utilização do tempo. O texto de Efésios 5,16 nos exorta a remir o tempo. Isto é, aproveitar as oportunidades. Há um preço a ser pago no uso de nosso tempo. Porque parece que nós, seres humanos, nascemos com falta de coragem. Falta de coragem congênita, né? Precisamos alterar e reverter esse processo. Administrar o nosso tempo é um preço alto que temos que pagar. É aconselhável fazermos um planejamento do nosso tempo de forma cuidadosa. Então, queridos, isso aqui a gente tem, pelo menos que congregam no Ministério Sem Fronteiras, tem ouvido muito, não só da minha parte como pastor, mas da liderança, muito a questão de remir na escola bíblica, né? Já foi pregado muito sobre isso, de ter cuidado com o tempo, de remir o tempo, de aproveitar bem o seu tempo com as coisas de Deus. Já estamos quase concluindo, irmãos. Um outro preço a ser pago é o da rejeição. Sempre existe a possibilidade de que algum aspecto de sua liderança ou de sua perspectiva cristã sobre as coisas seja caluniada e rejeitada. É necessário possuir equilíbrio emocional para ser capaz de enfrentar a rejeição. A Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, ou seja, rejeitaram ao Senhor Jesus, né? Essa passagem está em João, capítulo 1, versículo 11. Sempre terá alguém que não concordará com certos aspectos de sua liderança. Há quem diga, e é uma verdade, que toda unanimidade é burra. Portanto, sempre existirão aqueles que lhe rejeitarão. Existe para com todo líder sentimento de admiração por parte de alguns e sentimento de aversão e rejeição por parte de outros. Isso é uma verdade, irmãos. É um preço que nós devemos pagar. Agora, queridos e amados irmãos, o que não se pode dentro da obra do Senhor é nós não concordarmos com alguma parte do pensamento daquele líder, e isso acontece demais. E aí, se eu não concordo, se eu não aceito, né, se eu estou rejeitando aquilo para a minha vida, daquele líder, aí eu tenho que fazer uma coisa. Ou pedir a Deus que possa mudar isso dentro do meu coração, ou pedir a Deus direcionamento para um outro lugar, um outro líder que venha pensar semelhante a mim. E aí eu peço a bênção daquele líder, não vou atrapalhar a obra e vou para um outro lugar. O que não pode é ficar dentro do ministério combatendo aquele líder que Deus levantou. Aí é rebelião, irmãos. Aí é rebelião. Ou então está, assim como Absalão, tentando roubar os mais simples, o pensamento dos mais simples, a concordar com o seu pensamento contra aquele líder levantado pelo Senhor. Aí também não pode, irmãos. Não pode. É verdade que há aqueles que admiram o líder, aqueles que têm uma certa aversão, mas nessa questão só tem duas coisas que nós podemos fazer. Se Deus levantou aquela pessoa para ali e eu tenho aversão a ele, então eu tenho que pedir direção a Deus para a minha vida.
Se eu não concordo com nada que aquele homem fala, com nada que aquele homem faz, eu tenho que pedir direção a Deus para a minha vida. Eu não posso querer fazer uma outra igreja dentro daquela igreja. Tem a igreja que Deus levantou, tem aquele pastor, e eu que querer criar um rebanho, um outro rebanho dentro do rebanho daquele pastor, que venha me seguir e seguir o meu pensamento. Aí, isso se chama rebelião. Então, irmãos, nós sabemos que tem esse preço a ser pago. Há pessoas, e muitas delas, que lhe rejeitam, né? Há as críticas destrutivas por trás, há aqueles que só apontam, não traz solução, e você tem que pagar esse preço. Tem que pagar esse preço. E sempre atento com o rebanho do Senhor, para não deixar que haja nenhum tipo de divisão. Um outro preço a ser pago, irmãos, que aqui é o orgulho, né? Muito cuidado, pois a popularidade pode afetar o desempenho da liderança. É aquela questão que nós falamos, que as pessoas não querem se posicionar porque pensam na sua popularidade, né? Querem agradar todo mundo, principalmente dentro da liderança. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Muitas das vezes a pessoa ela não fala nada com relação àquele que está à frente da obra, mas fica querendo agradar um líder, agradar outro líder, porque ele quer popularidade no seio da liderança. E aí, irmãos, o sentimento de super-homem, de infabilidade, pode corroer a eficiência de um líder. João Batista compreendeu muito bem isso quando disse sobre Jesus: convém que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Né? Essa ilustração aqui eu não vou deixar passar. E aí, irmãos, muitas das vezes, o orgulho faz com que as pessoas, né, em busca de popularidade, queiram sempre ter destaque, queiram sempre estar em evidência, né? É aquela questão que eu falei, né? Tem pessoas que querem fazer uma igreja dentro da outra, porque querem estar em evidência, querem estar no destaque. E nesse tempo de rede social, queridos e amados irmãos, o que não aparece de pessoas querendo, nas redes sociais, fazer, né, uma igreja dentro da outra. É uma igreja física, mas aí a pessoa quer ter uma parte daquela igreja na sua rede social. E isso também são os novos tempos, né? E é um perigo. Mas por quê? Porque há orgulho no coração. A pessoa não quer se submeter somente à liderança, não quer se submeter o momento certo da pessoa estar numa escala, ou o seu orgulho acha que deveria ter muito mais oportunidade, o seu orgulho fala que a pessoa é muito inteligente, é muito sábia, o seu orgulho fala que a pregação da pessoa deixa qualquer um, né, de queixo caído, porque a pessoa fala, acha, né, no seu orgulho, que Deus só usa ela. E aí N questões, irmãos, que o orgulho leva a pessoa, e isso às vezes traz sérios danos dentro da igreja. Traz sérios danos dentro da igreja. E quem quer ser um líder, irmãos, ele tem que vencer esse orgulho. Ele tem, assim como João Batista aqui, tem que reconhecer que por mais que Deus lhe use, tem um que está sendo enviado por Deus, foi chamado por Deus para estar ali naquela posição. Então, o orgulho é um preço, irmãos. Aliás, você, para vencer o orgulho, é um preço alto, tem que ser pago. Tem que ser pago o preço. Se quer ser um líder, não pode ter líder com orgulho. Lá na carta de 3 João, a gente vê muito bem aquele exemplo daqueles dois. Deixa eu ler aqui para os amados irmãos, se Deus está falando no meu coração. Aqui, eu gosto muito desse texto, que ele fala fortemente aos nossos corações. Esse é os dois tipos de obreiros, né, que podem existir na casa do Senhor. A epístola de 3 João. Tem o obreiro que era humilde e que não era orgulhoso e que reconhecia a autoridade do apóstolo João,
João, que é o presbítero, o amado Gaio, a quem na verdade eu amo, diz o apóstolo João. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Ou seja, João está dizendo para ele, olha, eu quero que o teu corpo físico te dê muita saúde, que te vá bem. Porque a tua alma, pelo que eu vejo, você é um cara espiritual. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade e como tu andas na verdade. Olha que coisa maravilhosa, né? E o apóstolo João ainda diz assim, não tenho maior alegria do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. No versículo 5 ele diz assim, amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Era um cara humilde, rapaz, esse presbítero amado Gaio. Gaio era esse é o líder que nós queremos ser e desejamos ter nos nossos ministérios. Mas aí lá também tinha um cara chamado Diótrefes, que era o orgulhoso, que era aquele que queria ter, vamos ler o texto, versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. O líder escrevia para a igreja e ele não passava para a igreja. Porque ele queria ter o primado. O que era o primado? Ele queria ter a preeminência, o destaque à frente daquele que Deus levantou. Ele não passava para a igreja as instruções de João, porque ele não recebia João. Ele queria ter o destaque, o orgulho, né? Ele não reconhecia quem era João. E quantos líderes na casa do Senhor não reconhecem aqueles que Deus tem levantado para estar à frente da obra, né, irmãos? Então há um preço a ser pago. Mas aí João diz assim, olha, como um bom pastor que tem que ser, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amados, não siga o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Então, há esses dois tipos de líder na casa do Senhor, na igreja do Senhor. Há o humilde, o líder humilde, que reconhece que, por mais que ele seja sábio, inteligente, né, ele não quer, o orgulho não domina ele. Ele reconhece as autoridades que estão à frente da igreja. E tem o orgulhoso, que quer estar sempre em destaque, né? Ele quer ter mais destaque do que aquele que Deus levantou, como foi Diótrefes, né? Bem, queridos, vamos lá. 9, leitura e reflexão e oração. Todo líder cristão precisa reservar um tempo para ler a Bíblia, livros, jornais e revistas, refletir sobre a vida cristã e tirar um tempo para estar a sós com o Senhor em oração. O exercício da liderança exige isso e você precisa pagar este preço. Eu sei que não é todo mundo que gosta de ler, compreendendo que não é todo mundo que tem tempo para refletir sobre questões diversas. Compreendo que não é todo mundo que tem tempo para refletir sobre questões diversas. Acredito que quando se fala de oração, o tempo falta, porém é necessário pagar esse alto preço da liderança. Um líder tem que estar preparado, irmãos. Um líder tem que estar lendo, não só a Bíblia. Um líder também não tem que ler a Bíblia só buscando mensagem. Ele tem que ler a Bíblia como um devocional, deixar Deus falar a ele. Sem estar buscando qual é a mensagem que eu vou pregar, vou procurar aqui na Bíblia. Não. Um líder tem que ler jornais. Um líder tem que ser informado, irmãos. Um líder tem que ler bons livros. Eu indico, olha, que é um livro maravilhoso. O Cristo Recrucificado é um livro secular, de Kaczynskis, né? Parece que é um russo. É um livro sensacional. Falou ao meu coração tremendamente. Depois, um dia, eu vou fazer a resenha desse livro
para nós, irmãos. Depois eu vou fazer a resenha desse livro, o Cristo Recrucificado. Então são livros, irmãos, que nos faz crescer como seres humanos. Jornais, né? O que mais aqui que ele fala? A Bíblia, livros, jornais, revistas. E refletir. Nós temos que refletir sobre as questões da vida. Tá bom? Vamos em frente. Já estamos concluindo. Conhecer seus liderados. É um preço que nós devemos pagar. Se existe algo difícil, é o relacionamento interpessoal. É preciso conhecer as pessoas e isso leva tempo e requer o desenvolvimento de relacionamentos. Para conhecer as pessoas, o líder precisa pagar o preço de separar tempo para conhecê-los. Todavia, quero lembrar. Então, irmãos, a gente tem que tirar tempo para conhecer nossos liderados, né? Amém? E concluindo, irmãos, Deus espera que paguemos o preço do exercício da liderança autêntica. A segunda carta de Paulo aos Coríntios fala especificamente do preço da liderança. Amém? Vamos ficando por aqui. Eu pensei que ia levar uma meia hora, já está com mais 40 minutos. E se você acompanhou esse estudo até agora, comente aí, né? Dê também a sua sugestão, a sua opinião e fale daquilo que você aprendeu ou não. E que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Se você conhece algum líder, algum obreiro, abençoe a vida dele também com esse estudo. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.